Eu converso agora com o Berlinque Cantelmo, que é especialista em direito penal. Berlinque, obrigada demais pela gentileza da sua entrevista, por estar conosco aqui num domingo. Boa tarde, Elise. Boa tarde, Pedro Venceslau. Boa tarde a todos que assistem o CNN Brasil. Sempre uma honra, satisfação e as ordens, Elise. Vamos aqui, vamos tocar e falar sobre mais esse ato, mais essa diligência ser desenvolvida pela Polícia Federal, dessa vez por parte de uma provocação da Procuradoria-Geral da República que, atendendo a um peticionamento do deputado Lindbergh Farias, por meio de uma representação criminal, optou por abrir um inquérito, por instaurar uma investigação, dessa vez em desfavor do deputado Eduardo Bolsonaro. E agora, obviamente, na quinta-feira, nós teremos um panorama sobre qual será a efetiva condição de inserção do ex-presidente Jair Bolsonaro nessas circunstâncias. Se será ouvido como investigado, ou como uma testemunha, ou enfim, sob uma indefinição jurídica em razão da pauta que permeia esse inquérito. Mas estou aqui à disposição, vamos lá. Bom, com esse momento introdutório, você já nos deu tantas informações. Fantástico, viu, Berlinque, a gente te ouvir por aqui. Pedro Venceslau, por favor, para fazer uma pergunta para o nosso entrevistado. Boa tarde. São 3 crimes que são atribuídos a Eduardo Bolsonaro: coação, obstrução de justiça e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu queria entender por que abolição violenta. Qual seria a caracterização desse crime por parte de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Olha, Pedro, excelente pergunta. E o tópico relacionado a esse tipo penal específico, que na nossa concepção, no campo doutrinário, traz consigo uma amplitude talvez ainda indeterminável, que de fato, talvez, em tese, o deputado Eduardo Bolsonaro estaria dos Estados Unidos promovendo intervenções políticas que podem levar a efeito determinada relativização dos poderes constituídos aqui no Brasil, dentre eles o Poder Judiciário. E toda essa narrativa vem a reboque de tudo isso que nós temos vivenciado nas ações ou na ação penal aberta para processar e julgar aqueles supostos crimes. Eu digo supostos porque só poderão ser considerados efetivamente sedimentados e materializados após uma sentença penal condenatória transitada e julgada, acontecidos ali no dia 8 de janeiro. E tratamos o artigo 359, nesse sentido de suas indicações por meio de a linha A, B, C, até F, H, G e assim por diante, como sendo amplos e abertos. Por quê? Porque, de fato, são tipos penais que nasceram do ponto de vista doutrinário e legislativo para proteger o Estado Democrático de Direito após toda essa amplificação de ingerências, de interferências sociais e políticas na gestão de poderes constituídos. Agora, olha só, tudo isso pode se transformar em escopo de narrativa política por parte da defesa, tanto do deputado Eduardo Bolsonaro, quanto do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, como sendo uma perseguição que se vale do aparato estrutural judicial para fins estritamente políticos, enfim. Mas, se desse ponto nós temos essa narrativa, lá do outro nós temos a narrativa técnico-doutrinária por parte do peticionamento do deputado Lindbergh Farias, levando a cabo que supostamente haveriam crimes sendo cometidos nessa conjuntura por parte de Eduardo Bolsonaro para obstruir a justiça, para que haja, de fato, uma abolição do Estado Democrático de Direito, inclusive por meio de ingerências, de interferências do poder ou do governo americano em determinadas questões de concessões, inclusive, por meio do governo americano com relação a vistos, enfim, e algumas censuras dada a narrativa do deputado Eduardo Bolsonaro. Agora, do ponto de vista técnico-jurídico, nós temos um princípio inarredável na Constituição, que é o direito de petição, o direito de requisição. Qualquer do povo pode fazer, incluindo legitimados políticos, como partidos, como deputados e afins. E desse poder discricionário constitucional se valeu a esquerda, né, o PT, por meio do deputado Lindbergh Farias. Mas não quer dizer que esse inquérito irá se transformar numa vindoura ou possível ação penal. Embora nós tenhamos um background de que, a reboque desse peticionamento no âmbito criminal, nós já temos também um peticionamento do próprio PT na Câmara dos Deputados para a abertura de um processo de cassação contra o deputado Eduardo Bolsonaro em razão de um suposto e, em tese, cometimento
de ato que fere o decoro parlamentar. Berlink, uma dúvida sobre a expectativa do que pode virar. Esse depoimento pode virar o quê? Pode virar uma ação penal? Você, aproveitando o gancho dessa resposta que você nos dá, e uma ação penal envolvendo Eduardo Bolsonaro e também o pai, Jair Bolsonaro, ou apenas Eduardo Bolsonaro? Só nos norteie, por favor. Sim, Elisa. Esse depoimento pode se transformar num indiciamento no âmbito da Polícia Federal, que poderá dar também ensejo a uma denúncia ministerial por parte da Procuradoria-Geral da República, que poderá futuramente se transformar numa ação penal envolvendo Eduardo Bolsonaro como autor desses respectivos crimes e possivelmente o ex-presidente Jair Bolsonaro como sendo o mentor intelectual num concurso de pessoas ou numa autoria mediata ou imediata, numa coparticipação, uma participação especificamente pensando, mas como pode também se transformar em absolutamente nada, por ausência de elementos para a propositura de uma ação penal. Isso tudo vai depender do enredo e da interpretação dada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal na construção de uma narrativa acusatória. Certo é que, diante dos últimos cenários e diante da gravidade da ação penal aberta, instaurada ali para apurar os fatos do 8 de janeiro, tudo isso pode estar a reboque nessa concatenação interpretativa, esse fato também poder se transformar em mais uma ação penal em desfavor da família Bolsonaro. São cenas dos próximos capítulos. Especialista em direito penal, Berlink Cantelmo. Berlink, muito obrigada pela gentileza e por você ter aberto um espaço na sua agenda em um domingo, né? Que habitualmente as pessoas estão, né, Pedro Venceslau, descansando, com exceção dos jornalistas de plantão. O Berlink gentilmente conversou com a gente. Muito obrigada, boa tarde. Eu quem agradeço, sempre à disposição e direto aqui de Campina Grande, na Paraíba. A gente perdeu fins e pronto, aqui apareceu de novo o Berlink. Campina Grande, na Paraíba, já deixando aqui, Pedro Venceslau, no alto, tá? As festas juninas da nossa região nordeste e norte do país, que é um espetáculo. Muito obrigada, Pedro Venceslau.